Você pode vir comigo hoje falando, olha só, hoje eu vou matar à vontade. Todos juntos. Tema de hoje. De novo que o Anésio está assistindo pela televisão, vamos lá. Tema de hoje, há um propósito. Há um propósito em sua vida, há um propósito em sua vida. Antes de começar, eu queria falar com vocês que muito trechos de inspiração que eu tive para essa mensagem veio desse livro, Tempo do Propósito, que está disponível em nossa livraria. Se você pode procurar, está lá na tela. Você pode procurar precioso conteúdo desse livro, que muito me inspirou para essa mensagem. Muito bem, quero esse tempo aqui com vocês, poder dar continuidade a essa linha de mensagens que temos tido aqui ultimamente, onde nós queremos dizer, o Anésio sempre está pregando sobre isso, quem prega aqui fala sobre isso, sobre o amor de Deus em sua vida, sobre o cuidado de Deus em sua vida, e como nós podemos, através dessas mensagens, entender como é que Deus nos vê. Como é que Deus enxerga o Gernando? Como é que Deus enxerga você? Você tem conhecimento sobre isso? Você tem ideia de como é que Deus te vê? O que Deus preparou para você? Qual é o seu objetivo de vida? Ou qual é o objetivo que Deus tem com você nesse tempo? Eu, pouco tempo atrás, estava pregando aqui na Carisma, e eu falei sobre um tema que é, porque Deus me deu uma segunda chance. Gente, eu já bati na porta do céu umas 3 ou 4 vezes, não puxaram minha senha ainda. Por quê? Porque eu acredito que Deus tem um propósito comigo aqui, e esse propósito vai se cumprir na minha vida, e esse propósito não é uma coisa que acontece assim, instantaneamente. Deus falou comigo agora, realizei o propósito. Não, isso é uma construção, isso é uma caminhada que nós temos em nossas vidas. Uma caminhada, e é importante que nós venhamos a entender qual é esse propósito, como Deus enxerga isso em nossas vidas. E eu queria começar lendo, eu vou ler aqui, mas no telão vai aparecer só do verso, uma leitura longa, mas só do verso 27 em diante, sobre a criação. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 31. Você vai ler isso tudo em casa, eu vou só dar um lampejo sobre isso, tá? Começamos no dia 1 da criação, quando Deus criou os céus e a terra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e a trevas à noite. E assim foi o primeiro dia. Eu estou só compactando, ok? No dia 2... E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E chamou Deus o firmamento de céu, e houve tarde e manhã do segundo dia. No terceiro dia, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu em um só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca Deus chamou de terra, e é o ajuntamento das águas de mares. E viu Deus que isso era bom. Começou a aparecer essa expressão, Deus olha para aquilo que Ele acabou de criar e diz, isso é bom. Depois veio o dia 4, no dia 3 ainda teve a produção de relvas, de ervas, enfim, e disse Deus de novo, isso era bom. No quarto dia, Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e viu Deus que isso era bom. Dia 5, Deus então deu ordem para que se povoasse as águas com seres vivos, viventes, e voasse as aves sobre toda a terra e o firmamento sobre o céu. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes e que rastejam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Chegou o 6º dia, e disse Deus também, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. E aí chegou o verso 27, onde Deus faz o seguinte, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, encheis a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu
e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim fez Deus. E viu Deus, no sexto dia, e viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã no sexto dia. Querido, Deus criou todas as coisas, mas no sexto dia, quando Ele criou você, criou a mim, criou o homem, Deus olhou aquilo tudo e viu que era muito bom. Meu querido, você é obra-prima do Senhor. Deus te criou com um propósito absoluto. Deus te criou porque você é essência dEle. Então, hoje, nós estamos num tempo da história que parece que as coisas, ou parece que nós temos predisposição para não nos sentirmos realizados. Eu não sei se você reparou isso, quando você observa, por exemplo, a rede social. Você já viu alguém publicar na rede social que está triste? Assim, aquela foto acabada. Aquela foto sabe aquela foto de manhã que a gente levanta? Que está com a olheira ainda, do sono, cabelo tudo torto. Não sei se você levanta assim, eu levanto, né? Cabelo tudo torto. Aí publicar aquela foto dizendo assim: meu dia não está legal. Alguém faz isso? Não, né? Parece que todo mundo que está na rede social vive uma vida de sonho, uma vida de grandes alegrias, grandes realizações. E nós, seres mortais comuns, observando aquilo, parece que aquilo vai desvalorizando a gente. Fala, poxa vida, parece que todo mundo é feliz, menos eu. Parece que todo mundo viaja, menos eu. Parece que todo mundo, enfim, tem coisas boas, menos eu. A maioria das situações que acontecem nessa situação da nossa vida nos empurra para nos desvalorizarmos. Às vezes no trabalho, acontecem situações que você se sente desvalorizado. Num relacionamento, parece que você se sente desvalorizado. No seu dia a dia, se você não tiver certeza absoluta de quem você é, qualquer situação dessa pode agravar o que você sente. Qualquer situação dessa pode te colocar para baixo. Posso ouvir, ok, é isso mesmo? Não é isso? Parece que a gente fica suscetível a esse tipo de coisa. É importante que nós tenhamos conhecimento de quem nós somos. Quem nós somos. O que isso acontece ao meu redor que não me abala. Eu sou assim. Deus me criou para ser assim. E parece que a gente esquece disso. Parece que a gente não tem condições de saber o que nós somos. Tem uma frase que você ouve isso no filme da Alice, no País das Maravilhas, diz o seguinte: se você não sabe para onde ir, qualquer lugar que você chegar, serve. Qualquer caminho serve. Porque você não sabe quem você é, então qualquer coisa que fale a seu respeito, você acredita. Alguém já te falou que você não serve para nada? De verdade, já falaram para você isso aí? Para mim já falaram. Quando eu era pequenininho, cheguei do Nordeste aqui, eu sou migrante do Nordeste, cheguei aqui, uma pessoa falou para mim assim: você sabe que nordestino que só serve para duas coisas, né? Para ser servente de pedreiro e coisa parecida. E outra coisa que eu esqueci agora. Não que valorize isso, mas eu era criança e alguém falou para mim: você não vai crescer. Eu queria muito estudar, eu queria muito crescer, eu queria muito prosperar. Mas alguém falava para mim: você não vai fazer isso. Graças a Deus, com 8 anos de idade, eu me converti. Fui para a igreja, e nessa igreja, eu cantava lá os corinhos. Alguém lembra dos corinhos aqui? Alguém é dinossauro aí que lembra de corinho, na escola dominical, cantavam os corinhos na igreja, né? E aí eu comecei a entender que Deus me via de forma diferente que as pessoas me viam. Que Deus havia te colocado na minha vida e determinado um propósito na minha vida. E eu busquei a entender o que Deus preparou para mim. E a cada dia eu busco o conhecimento do Senhor para saber: Senhor,
em que momento eu estou, em que ponto eu estou dessa caminhada que o Senhor quer me levar, e é para chegar lá no ponto que Deus quer. Já fez essa pergunta para você? Como é que está a sua vida e a minha vida, com base naquilo que Deus colocou para você? Aliás, a pergunta é, você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Esse silêncio quer dizer sim, não? Talvez. Eu gosto de conversar, tá? Conversa tem pergunta-resposta, você conversa comigo, você fala. Você pode discordar de mim, tranquilo, não tem problema. Mas você já buscou entender o que Deus preparou para você? Anésio pregou hoje de manhã, aliás, uma excelente mensagem. Você pode depois ver na internet, fantástica. Por exemplo, Abraão, o propósito de Abraão, 100 anos de idade, Abraão teve o seu filho. 100 anos, Sara tinha 90 anos. Isso me dá um medo tremendo. Me dá um medo. Porque o propósito estava começando lá com 100 anos de idade. Você espera com 100 anos o quê, gente? No máximo esquentar o pé do outro. Abraão teve um filho, porque era o propósito de Deus. Às vezes nós ficamos pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Estou passando por problemas, dificuldades. Parece que a nossa vida, eu não sei se você é dessa forma, mas parece que não para. Parece que as pessoas falam assim, eu vi numa Kombi esses dias escrito, pouco tempo atrás, aliás, esses dias, um pouco tempo atrás, uma coisa que é uma lição interessante, ele fala assim, a vida nos dá a luta conforme podemos aguentar. Acho que pensam que eu sou o Rambo, né? É alguma coisa assim, parece que a luta não para, parece que é um problema atrás do outro, você não vê fim nessa jornada, parece que você está começando a pôr a cabeça para fora da água, vem alguma coisa e te afunda de novo. Já passaram por isso? Alguma situação de sua vida? Porque parece que a gente entra numa tempestade, parece que o barco joga a gente para um lado, para o outro, você vai sentar, levanta, cai de novo para o outro lado, é muito difícil. E aí você começa a pensar assim, poxa, se eu sou um cristão, se eu tenho um propósito de Deus na minha vida, a minha vida tem que ser abençoada, aquela vida tranquila, aquela vida sossegada, sem problemas, sem trancos, sem nada. E aí você vê sua vida achando chacoalhada para um lado, para o outro, passando por problemas, dificuldades, você fala assim, será que Deus não me ouve mais? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus esqueceu do meu nome? Será que as minhas orações não chegam mais até Deus? Parece que Deus se calou com relação a mim. Já pensaram nisso também? Alguém aqui já passou por isso? Quando está naquela situação dificílima, você fala, será que Deus esqueceu de mim? Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus nunca deixou você um minuto sequer. Tenha certeza disso, em momento algum da sua vida, seja eles bons ou maus, Deus te abandonou. Ele estava com você o tempo todo, o tempo todo. É importante que nós tenhamos a convicção e a percepção que cada situação das nossas vidas contribui para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Não adianta, você já pensou criar um filho mimado? Um filho mimado é aquele que você faz tudo por ele, tudo. Ele vai levantar para mastigar, capaz de ser mastiga no lugar dele para ele não ter esforço nenhum. Não, tudo o papai vai fazer para você. Quando esse filho pequeno cresce, o que acontece com ele? É um incapacitado para a vida, porque você não deixou que ele aprendesse a viver, aprendesse a crescer. E Deus às vezes faz isso com a gente. Faz a gente aprender dia a dia, com as nossas situações, com os nossos problemas, aprender o que está por trás daquilo. Qual é a lição que a gente vai tirar disso, dessa situação que está acontecendo com a gente? Quando você passa por um problema de saúde, qual é a lição que você tira disso? Quando o médico te dá um laudo que você não quer ouvir, e aparece lá, você está com câncer. O que você tira disso? Você de cara já pensa assim, decreto de morte. Não. A gente tem vários exemplos aqui de pessoas que foram restauradas e curadas, mas o importante não é essa caminhada, é quando você chegou lá, que lição que você tirou disso?
O que você enxergou de Deus nisso? Isso é importante, isso faz diferença em nossas vidas. É esse momento que Deus usa. Mas olha, meu querido, é uma caminhada, mas como toda caminhada, isso tem início, tem meio e tem fim. Vou dizer de novo, isso tem início, tem meio e tem fim. Isso passa. Vou dizer para você, pode ser difícil você entender isso. Passa. Porque a gente passa por tribulações, por problemas, e quando você sai delas, você sai mais forte. Você sai de lá, eu aprendi isso aqui. E outra pessoa que estiver passando por isso, você é capaz de ajudá-la nesse momento. Eu quero compartilhar com vocês aqui o que diz o Senhor na sua palavra, de maneira que possamos entender o que estamos vivendo e o que nos espera. Falar um pouco de um personagem só da Bíblia, para vocês entenderem o que é essa caminhada com o Senhor. Hoje eu vou falar 2 pontos apenas. O primeiro ponto é o seguinte: mantenha a sua confiança em Deus. Mantenha a sua confiança em Deus. Como eu disse, quando nós passamos por situações difíceis, daquilo que pensamos ser uma vida, ou diferente daquilo que pensamos ser uma vida de bênçãos, sabe aquela vida confortável no Senhor, a gente começa a nos questionar acerca daquilo que Deus está fazendo conosco, ou até do que Deus espera de nós. Começamos a confundir as coisas, e Deus está sempre conosco. Por vezes, achamos que Deus, como eu disse, até esqueceu de nós. Quantos de nós já passamos por isso? Mas seja qual for a situação que estejamos vivendo, é importante saber que Deus continua sendo Deus, apesar de todas as circunstâncias, adversidades que enfrentamos. Deus continua sendo Deus. Tudo faz parte de um aprendizado crescente. Temos que tirar lições de todas as circunstâncias das nossas vidas, momentos bons e momentos maus. Falando um pouco de Davi hoje, queria falar um pouquinho só de Davi. Davi, como você sabe, foi um jovem que foi ungido, e Davi, ele passou de pastor a rei de Israel. E aí, todo mundo pensa assim, alguém chegou lá, ungiu Davi, e Davi saiu de lá, rei, reinando soberano sobre isso. Não. Só contextualizando esse momento, Deus havia desagradado de Saul, que era o rei. Deus não tirou seu espírito de Saul, e falou para que Samuel fosse até lá, Belém, falar com Jessé, que era pai de Davi, e reunisse seus filhos para ofertar uma oferenda ao Senhor. E nesse momento, Deus ia mostrar qual filho seria ungido e seria o novo rei de Israel. E aí, quando Samuel chegou lá, trouxeram Eliabe até ele. E ele viu Eliabe e achou que era ele que ia ser ungido. E Deus falou, não, esse não. Trouxeram depois Abinadab, também não. Depois Samar, também não. Enfim, trouxeram 7 dos filhos de Jessé, e nenhum deles se agradou, Deus se agradou dele. E aí, vemos aí o início da história de Davi, em 1 Samuel 16, 11. Então, Samuel perguntou, são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda tem um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Note que Davi, ele estava ausente da casa do pai, porque ele estava cuidando da vida dele, do cotidiano dele. Ele era um pastor de ovelhas, cuidava do rebanho do pai, estava lá, fazendo a vidinha dele, tranquilão, e Deus estava conhecendo lá, olhando para ele, conheceu o seu coração, e achava, esse é a pessoa que vai ser ungida. Então, quando trouxeram, Samuel ungiu Davi como rei. O que aconteceu em seguida? Davi já foi para o palácio? Não, tocou a vidinha dele em frente. E as circunstâncias da vida foi que mudou isso. Muitas vezes, meus irmãos, Deus usa momentos ordinários, momentos simples da nossa vida para desencadear algo extraordinário. Às vezes o que você acha que é tão pouco, é o começo, é o início de um grande mover, de um grande trabalho de Deus em sua vida. Veja Davi, ele estava quieto no seu canto, não é? Ele foi ungido naquele dia, e o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi.
Naquele dia ele foi ungido, mas se tornar rei, aí foi outra história. Teve todo o tempo, todas as situações, nós vamos discorrer algumas aqui, que passaram, que Davi sofreu para chegar até rei, até estatura daquilo que Deus planejou para ele. Idealizamos Deus como Deus que abre portas, não é isso? Deus é aquele que abre portas, mas também Deus é o Deus que fecha portas, e muitas vezes lamentamos quando uma porta é fechada, mas essa é uma forma que Deus tem de nos conduzir para o propósito que Ele quer, para o propósito dEle em nossas vidas. Quantas vezes você quis alguma coisa, quis, e Deus foi lá e fechou a porta, e não deu certo, a porta não se abriu, e só depois, no decorrer do tempo, é que você entende que não se tratou de uma porta fechada, e sim de um livramento. Só Deus poderia ver o que estava atrás daquela porta que você estava querendo abrir, e Ele te livrou de algo. E você fala assim, poxa, mas Deus não gostava de mim então? Não, Deus te livrou de algo pior. Às vezes o nosso coração deseja uma coisa tão intensamente, que Deus fala assim, não é isso. Isso vai só atrapalhar a sua vida, vai só estragar a sua vida. Então Deus vai lá e fecha a porta, em misericórdia conosco. Continuando a história de Davi. Davi, depois que ele estava lá junto com Saul, já era guerreiro, já estava lá com todos os seus, como é que chama quando você é policial, que tem as divisas, todas as suas divisas, ele já estava lá, já era um grande homem lá dentro do palácio, enfrentou algumas situações, eu vou enumerar algumas aqui. Ele primeiro enfrentou o ciúme, ou a inveja de Saul. Por quê? Quando aquela história que vocês já leram, das mulheres cantando na rua, Saul matou os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares, isso foi começando a instigar um certo ciúme em Saul acerca de Davi. Olha só, ele estava instigando ciúme no rei daquela nação. Você percebeu que às vezes a tua prosperidade ou o teu crescimento causa ciúme em pessoas ao seu redor? Já? Sim? Lembra que eu falei que a gente conversa só, né? Então é papo. Às vezes você cresce, as pessoas causam ciúme e começam a querer puxar seu tapete. Não sei se isso já aconteceu no seu mundo encantado tão perfeito, né? Ou não? Mas assim, no meu já aconteceu. E eu imagino o que passou Davi na situação. Só que assim, hoje o ciúme, essas coisas, vêm através de uma puxada de tapete, coisa parecida. Naquele tempo não. Naquele tempo o ciúme acarretava morte. O rei está com ciúme, dançou, negão, dançou. Olha só outra coisa que Davi teve que passar, tentativas de assassinato. Saul tentou várias vezes matar Davi. Em uma ocasião, Saul lançou uma lança contra Davi quando ele estava tocando harpa. Olha que ponto chega a ira. Em outra tentou fazer Davi cair numa emboscada, prometer sua filha em casamento, esperando que Davi fosse morto pelos filisteus. Olha só, que ponto chegou, que sogrão esse, hein? Você que vai casar, cuidado com esses sogros por aí, viu? Pega um sogro desse que tem inveja de você e usa sua filha para querer te assassinar, é ruim, hein? Davi, depois que saiu fugindo, né, ele teve que fugir para salvar sua vida. Então ele foi, enfrentou ciúme, tentativas de assassinato, e agora tentou fugir. Ele fugiu. Ele teve que sair de lá, da sua terra, para não ser morto por conta da perseguição de Saul. Aí juntou com ele um grupo de pessoas e seguidores que estavam com dificuldade, endividado, descontente. Olha que turma que estava junto. Juntou-se a Davi, está lá em Samuel 22, 1, 2, isso aqui. Dentro do seu próprio grupo, ele enfrentou traição. A traição de Doeg, o Edemita, que foi lá dedurar para Saul, que o Ameleque, que era o sacerdote de Nob, tinha dado apoio a Davi. Saul foi lá, matou todos os sacerdotes. Olha o que passa depois, o peso que vem sobre Davi. Ele enfrentou conflitos internos, dentro da sua própria equipe. E ainda mais, ele teve que buscar refúgio perto dos inimigos, lá na terra dos inimigos. Davi buscar refúgio em filisteus, que eram inimigos de Israel, e teve que fingir loucura para não ser morto pelo rei Aquis de Gate. Que situação! E depois ele teve que virar serviçal do rei, para poder defender os interesses de Israel.
Que mais? Ele teve que tomar decisões difíceis, como poupar Saul, diversas vezes que ele teve a oportunidade de matá-lo. Provações pessoais. Davi sofreu a perda de amigos e aliados, enfrentou traição de pessoas próximas. Uau! Confronto com os filisteus. E mais, rebeliões internas, mesmo depois que ele se tornou rei de Israel. Ele teve uma rebelião interna do seu próprio filho, Absalão, que queria tomar o trono dele. Muito bem, ele lutou pela unificação de Israel, após se tornar rei de Judá. Ele conquistou, ele uniu as tribos de Israel para se tornar rei de Israel. E ele estabeleceu um reino. Muito bem, quer comparar seu problema hoje, sua jornada com a jornada de Davi? Como é que dá para comparar? Hoje você pode estar passando por situações difíceis, e entenda, cada uma dessas situações que Davi venceu, ele só passou, porque ele tinha absoluta convicção e certeza que Deus estava com ele o tempo todo. Essa é a hora de você falar assim, amém, aleluia, porque Deus está com você o tempo todo, seja qual for a situação que você esteja vivendo, seja ela difícil, seja ela profundidade, seja ela doença, enfermidade, qualquer coisa, Deus está com você, Ele não te desampara, não te deixa um minuto sequer, porque Ele é Deus, Deus amoroso e nos ama, te criou como obra-prima da criação, você é a imagem e semelhança de Deus. Você não gostou disso, né? Vou dizer de novo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Olha para o seu irmão do lado e vê Deus nele. Olha só, Deus está aí do teu lado, meu irmão. Está dentro de você. Você é a obra-prima do Senhor. Não deixe que os problemas venham te desanimar. Não deixe que as situações venham mudar o seu sentimento com relação a Deus. Ele é com você o tempo todo. Amém? Meu irmão, minha irmã, se a sua caminhada para o centro da vontade de Deus está difícil, não desista. De novo, não desista. E eu vou ser ousado em falar uma coisa para você hoje aqui. Meu irmão, minha irmã, saia debaixo desse escombro que a sua vida se tornou. Põe tua mão para fora e busque a ajuda do Senhor. Vou dizer de novo, saia debaixo desse escombro que a sua vida se tornou, põe tua mão para fora e busca a ajuda do Senhor, porque Ele está presente todo o tempo para te alcançar, seja qual for a profundidade que você esteja, seja qual for a quantidade de entulho que está sobre você, Deus é maior que tudo isso, e vai te resgatar nesse tempo, aleluia, Deus é maior do que isso. Lê comigo esse Salmo 121, diz o seguinte, levanto os meus olhos e pergunto, o meu socorro vem? Vamos dizer de novo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu irmão, não existe poder maior que o poder do nosso Deus. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança. Ele não permitirá que os seus pés tropecem, o seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém, amém. Deus precioso, Deus precioso, Ele não descansa, aleluia, aleluia. Eu não sei se você já experimentou essa mão poderosa do Senhor na sua vida, quando você está se afogando no meio dos problemas, da enfermidade, da doença que seja, aquela mão poderosa vai lá e te tira e fala, eu estou contigo a todo o tempo da minha vida, da sua vida. Deus é muito bom, Deus é muito bom. Esse salmo que acabamos de ler é um cântico de confiança no Senhor. Muitos salmos são creditados a Davi, eu não sei se esse foi Davi que escreveu, mas vou dizer uma coisa para você, quem escreveu esse salmo conhecia muito bem o Senhor a quem ele serve.
Porque ele disse: o Senhor, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E nesse pacote dos céus e a terra está você lá, meu irmão. Aquele dia que ele olhou e falou assim, viu Deus que isso era muito bom, porque você estava lá. Deus, quando te criou, olhou para você e falou, você é muito bom, porque você hoje está aqui. É muito bom porque ele conhece você pelo nome, ele conhece a sua vida, ele conhece a sua história. Ele te tira de um ponto, te leva para o outro, você chega naquele ponto e fala, uau, como é que eu cheguei até aqui? Foi Deus, meu irmão, foi Deus. Foi Deus. Podemos ver como Deus usa o tempo de maneira peculiar. Ele maneja nossos talentos e nossas circunstâncias, todos trabalhando juntos para que consigamos realizar nosso propósito. Na visão de Deus, cada momento tem sua importância e nada, portanto, é perdido. Isso é uma frase do livro que eu citei para vocês aqui, O Tempo do Propósito. Eu podia citar também aqui a história de Moisés, mas hoje o Anésio deu uma aula sobre Moisés aqui. Então, por favor, você ouça a mensagem da manhã. Podia falar sobre José do Egito também, sobre a história dele, mas na semana passada o Anésio também. Aliás, o Anésio quase deixou a gente sem assunto para falar, né? Ele também falou aqui com muita maestria, com muita sabedoria, falou sobre isso. Mas olha, é preciso que você tenha em mente o tempo todo o que você viu lá em Gênesis 1:31. Deus, quando criou você, Ele disse, é muito bom o que foi criado. Você é obra-prima, meu irmão. Não se deixe, ou não deixe ninguém dizer algo diferente disso. Você é obra-prima do Senhor. Não há situação, não há profundidade, não há demônio, não há nada que possa afastar o amor do Senhor de você. Nada, nada, nada. Ele te ama, ponto. Acabou. Lá em Efésios 2:10 diz o seguinte, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Aleluia! As adversidades contribuem para construir aprendizados em nossa vida, meu irmão, e revelam o propósito de Deus para nós. Romanos 8:37 diz o seguinte, mas em todas essas coisas, repita comigo, em todas essas coisas, somos por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nada pode nos separar desse amor, esse amor tremendo do Senhor em nossas vidas. Nada. Ponto 2. Entender o propósito de Deus para as nossas vidas, isso é fundamental. E aí é um ponto muito importante para avaliarmos, porque eu entendo que tem algumas situações, algumas coisas que nós fazemos, que fazem com que nós entendamos esse propósito, e começamos a entender o que Deus quer para nós, e como Ele nos dirige, como Ele leva as nossas vidas. O primeiro deles é orar. Orar. Orar nos leva a nos conectar com Deus. Lá em Tiago 1:5 diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A oração é essencial para nos conectar com Deus, e consequentemente buscarmos direção de Deus para nossas vidas. Isso é um ponto, orar, guarde bem isso. Ponto 2, meditar na sua palavra. Em Salmo 119, 105, diz o seguinte, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A leitura regular das Escrituras, a meditação nelas, nos ajudam a compreender a vontade de Deus para nós. Outro, 3, atentos ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia e revela a vontade de Deus. Devemos sempre estar atento à sua voz, ouvir o que o Espírito Santo fala aqui dentro, quando você ora,
ou ouvir quando o Espírito Santo usa uma pessoa que está ao seu lado para trazer uma palavra tão simples, que dirige a sua vida e dá caminhos para você. Ouvir ao Senhor. Lá em João 16:13 diz assim: quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouviu e anunciará a vocês o que está por vir. Aleluia. Mais um item. Servir e amar. Quando perguntaram para Jesus os mandamentos, ele disse: ame ao Senhor, o seu Deus, lá em Mateus 22, 37 e 39, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Amar e servir os outros é uma maneira de viver o propósito de Deus, refletindo o seu amor em nossas vidas. Mais um ponto: viver em comunhão, em comunidade. Importemo-nos uns, texto em Hebreus 10, 24, importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. A comunhão com os irmãos proporciona apoio, encorajamento, direção mútua. Irmãos, é muito bom estar junto, é muito bom estar junto. Lá no meu tempo de criança, que eu não lembro mais o corinho, mas tinha um corinho que falava assim, que era como uma fogueira que se ajunta e a brasa pega sempre. Porque quando estamos juntos, parece que um incentiva, ou parece não, isso acontece, um incentiva o outro. Você está fraco, teu irmão está forte, te levanta, te carrega, vai junto. É importante termos isso junto, vivemos juntos o tempo todo. E por último, não o último em importância, mas na sequência aqui, seguir o exemplo de Cristo. 1 Pedro 2,21 diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam os seus passos. Jesus é o modelo perfeito para viver conforme o propósito de Deus. Seguir seu exemplo de vida nos leva a entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Seguir Jesus, meu irmão, é olhar para Jesus e dizer assim: Jesus faria isso. É olhar para Jesus e falar assim: o que o Senhor faria no meu lugar, Senhor? É seguir os seus passos, é amar como Ele amou, é se entregar como Ele se entregou. Você vai entender o propósito de Deus para a sua vida, em cada ponto, em cada momento. Por quê? Porque Deus tem um propósito para te guiar, meu querido. Deus tem um propósito que criou você. Você não está aqui vivendo por viver, como diz uma música aí, vivendo por aí por viver simplesmente. Não, você tem um propósito. Amém? Posso ouvir um amém? Você tem um propósito em sua vida, meu irmão? Aleluia. Queridos, entendermos o propósito de Deus para nossas vidas não é um destino a ser alcançado, mas uma jornada a ser vivida, um caminho a ser trilhado. Esse é um ato de fé, obediência, luta, entrega, descanso e transformação. É uma jornada que pode ser desconfortável e desafiadora, mas também é recompensadora e cheia de graça. É menos sobre nós e mais sobre Deus e o seu plano bom para nós. Amém? Amém, meu irmão? Deus colocou fé no seu coração aí? Você pode sair daqui hoje dizendo assim: Senhor, eu estou transformado pela ação da sua palavra. Você pode dizer isso, amém? Vamos ficar em pé. Quero ler com você o último texto, mas eu queria que você ficasse em pé. Deus te conhece, meu irmão, minha irmã. Deus sabe todos os detalhes da sua vida. Deus conhece as nossas falhas. Deus conhece as nossas forças. Deus trabalha com isso em nós. Cada dia, cada momento, tem um trabalhar de Deus na sua vida. Quando você levanta e você faz a sua primeira oração no dia, lá está Deus com você. Deus conhece muito bem você e sabe muito bem o que Ele quer para a sua vida. Lê comigo esse último texto. Está em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Vou ler de novo, meu irmão, minha irmã.
para que isso comece a ferver no seu coração. Deus diz assim para você, eu posso dizer assim para você: assim diz o Senhor, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, planos de te fazer prosperar, planos de não causar danos em sua vida, planos de dar-lhe a esperança e um futuro melhor, em nome de Jesus. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos desampara, em momento algum o Senhor nos deixa, nos abandona. Eu sei que o Senhor está comigo a todo momento, a todo instante. Meu irmão, me permita orar por você. Eu queria orar com você. Se alguém aí estiver passando por essas situações que eu falei aqui, não da perseguição, do assassinato, enfim, porque Davi penou, Davi foi difícil, talvez a nossa seja mais fácil, mais simples que foi Davi, mas se você está passando por alguma situação dessa, meu irmão, é o momento de você chegar para Deus e falar: Deus, eu estou entendendo o que o Senhor está fazendo comigo, o Senhor está me fazendo crescer, e eu quero cada vez mais buscar do Senhor esse entendimento para saber qual é o teu propósito comigo, na minha vida, Senhor. Até onde eu tenho que ir, até onde eu tenho que chegar, até onde eu tenho que fazer e falar. Me mostra, Senhor. Esse é o tempo, esse é o tempo. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos aqui, Senhor, na tua presença e pedindo, Senhor, humildemente, através do teu nome poderoso, que o Senhor alcance a cada vida aqui essa noite, Senhor. Cada pessoa que está nos assistindo, Pai, que o Senhor alcance o coração de cada um dos irmãos que estão passando por situações difíceis hoje, aqueles que estão celebrando também, Pai, todos, Senhor, sejam alcançados pela ação do Teu Espírito Santo. Pai, as pessoas que estão em busca de um porquê, em busca, Senhor, de qual é o meu propósito, Senhor, que o Senhor comece a esclarecer no coração delas, Senhor, colocar a direção, o caminho, comece a falar no seu coração, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer, que caminho nós trilhemos nesse momento, Pai. Obrigado porque o Senhor sempre está conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Obrigado, Pai, porque não sabemos viver sem a Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Só temos a agradecer a Ti, Senhor. Minha vida é gratidão ao Senhor. Gratidão o tempo todo. Obrigado, Pai. Obrigado. Ao nosso Deus, ao nosso Senhor.